Olá, amigones, meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno e você está no Games on the Table. Hoje a gente vai dar uma olhada na expansão, na primeira expansão do Pandemic, Pandemic on the Brink. Ok? Essa expansão, ela traz uma pancada de coisas novas para o jogo, aumenta a rejogabilidade sensivelmente e também o nível dos desafios, né? Na verdade, ela acrescenta um quinto jogador, 6 novas funções, 8 novas cartas de evento, né? Eventos especiais, e 3 novos desafios ao Pandemic. A variação virulenta, a gente vai ver cada um deles, né? A mutação e o bioterrorista. Além de um novo nível de dificuldade para o jogo base, o lendário, né? Se você já conseguiu vencer o jogo com 6 cartas de epidemia, né? Experimente vencer com 7. Vai ser uma experiência valiosa, enriquecedora para a sua vida. Enfim, a gente vai dar uma olhada nos componentes, depois a gente vai mostrar cada uma dos 3 novos desafios e também eu quero deixar aqui alguns links aí na descrição do vídeo sobre o Pandemic, o jogo base. Eu não vou me ater às regras do Pandemic, porque já tem alguns vídeo reviews explicando, né, quais são as regras básicas do jogo. Que eu me lembre agora de cabeça, eu sei que a apresentação do jogo ela vem legendada em português. Eu vou deixar aí o link. Eu sei também que um dos primeiros vídeos do Igor Knop é uma partida completa, então bacana também para você conhecer as regras. E recentemente o pessoal do Jogo na Mesa, um canal novo, muito bacana, uma produção muito legal. Eles resenharam o Pandemic jogo básico, tá bom? Depois a gente vai mostrar para vocês o app do Pandemic para iOS, para iPad, iPhone. Eu vou mostrar para vocês uma partida virtual. Se você quiser seguir, bem bacana, para você conhecer o que tem no app. Ele já tem a expansão On The Brink também no app, mas ela não está completa, hein? Galera como eu, né? Comprou On The Brink pensando que ia estar completa, ela não está, depois eu mostro lá. Bom, vamos aos componentes. Então vamos lá, aos componentes aí do On The Brink. Eles estão espalhados aí pela mesa, tá bom? E a gente tem lógico que o manual de regras, né? É um pouquinho menor do que o manual original. O manual ele vem desse tamanho aqui, ó, tá bom? E ele já tem a tradução para o português, uma tradução bem bacana aqui do... Deixa eu pegar... Mostrar os créditos aqui da tradução, né? Aqui, ó, a tradução do Descolado, né? Do Ismael Descolado. Eles fizeram uma tradução bacana aí do jogo. Mas eu vou seguir aqui pelo manual, não vou lembrar de de todos os componentes, mesmo porque a gente guarda tudo misturado, né? Mas vamos lá, vamos aqui pelo manual. Então a gente tem 8 novas cartas de personagem, né? Além das 5 que vem, elas estão aqui no jogo base, né? E como eles estão eslivados, eu vou ter que batalhar um pouquinho aqui com o reflexo, né? Então aqui tem um arquivista, né? Que ele pode ter 8 cartas na mão, em vez das tradicionais 7 cartas, tá bom? Mova um peão seu ou de outro jogador para qualquer cidade. Você deve ter a permissão do outro jogador para mover o peão dele.
As cartas da expansão, elas têm esse sinalzinho aqui, ó. Tá bom? E não sei se, só esse detalhe, eu não sei que se arquivista seria o melhor tradução. Eu não sou nenhum expert em inglês, mas ele trabalha com armazenamento, né? Por isso que ele tem mais cartas na mão, com a área de logística aqui, armazenamento. Ele é uma espécie de chefe de almoxarifado, né? Não sei se a tradução para o português também ficaria meio estranha, mas vamos lá. Especialista de contenção, tá bom? Quando você entrar numa cidade, se 2 ou mais cubos da mesma cor estiverem presentes, remova um deles. Este efeito ocorre mesmo se o peão for movido por outro jogador. Bacana também, né? Epidemiologista. Cara, não sei, mas as mulheres que os caras põem nesses jogos são muito baranga, cara. Não sei se eu tô vendo direito, mas olha o tamanho do nariz dessa senhora aqui. É isso mesmo? Cara, isso daqui é um... Bom, enfim. Bom, poderiam ter dado uma forcinha aí, né? Se um peão estiver na mesma cidade que você, é permitido receber uma carta deste peão, mesmo que esta carta não combine com a cidade onde ambos estejam no momento. Note, você pode fazer isto uma vez na sua rodada como uma ação. Somente na sua vez, como uma ação, somente na sua vez. Outros jogadores do turno deles não podem dar a você uma carta que não combine. Bom. Especialista de campo, uma vez por turno, como uma ação, pegue um cubo de uma cidade em que você esteja e coloque-o como uma amostra sobre sua carta de função. Você pode curar uma doença no laboratório se conseguir entregar 3 amostras e obtiver 3 cartas da mesma doença. Muito bacana, né? Acho que você separa 3 amostrinhas, mais 3 cartas. Generalista, tá bom? Olha só, bicho. Vê se eu tô... Vê se é zoeira minha. Ó a fulana. Bem estranha, né? Bom, enfim. Você tem 5 ações para gastar em cada turno, em vez das 4 normais. O solucionador de problemas, cara. Isso aqui seria muito bem-vindo para tudo na nossa vida, né? No começo do seu turno, olhe para a taxa de infecção atual do jogo, 2, 3 ou 4, e examine essa mesma quantidade de cartas do topo da pilha de infecção. Quando mover para uma cidade através do voo direto, não fretado, revele a carta da cidade que foi usada para outro jogador, mas não a descarte. Isso aqui é bem bacana, né? Além dele dar uma olhada... Desculpa. Além dele dar uma olhada nas cartas que vem vindo por aí, ele também pode segurar uma carta, mesmo sendo utilizada para o voo direto. Isso é bacana porque às vezes você tem que descartar uma carta que seria bacana, que você está separando para curar. Você tem 4 cartas e só falta mais uma, e você precisa utilizar uma daquelas cartas para fazer um voo direto para evitar um outbreak. Ele dá uma segurada na carta. E essa aqui é a revisão, ó. Bom, o engenheiro ele só poderia construir, né, um laboratório, uma estação de laboratório na cidade onde ele estivesse, sem ter a carta da cidade, tá bom? Agora a gente tem uma revisão aqui para o engenheiro, tá bom? Você pode construir um laboratório na cidade onde seu peão se encontra como uma ação, sem ter a carta da cidade. Uma vez por turno, como uma ação, enquanto seu peão estiver no laboratório, você pode descartar qualquer carta de cidade e mover-se para uma cidade qualquer. Bacana aqui, ó. Essa daqui então sai do jogo. Bom? E o bioterrorista, cara. Esse cara aqui é muito interessante. Depois, né, do turno de cada jogador, aqui ó,
Depois do turno de cada jogador, faça 2 ações, além de uma ação extra, né, de dirigir ou transportar. Bom, e aqui tem algumas ações básicas, algumas ações que ele faz quando ele está escondido e algumas ações que ele faz caso ele esteja capturado. Bom, dá um tempero legal para o jogo bioterrorista, tá? Tem toda aquela ideia, né, do jogo cooperativo, onde tem um traidor, tem um cara lutando junto com o jogo. Tá certo que no On The Brink tem como você perder, o bioterrorista perder, o pessoal aí do bem perder também e o jogo ganhar. O jogo ganhar dos dois. 12 novos peões, né? Porque entrou mais uma galera aí de personagens. São 12 peões. A doença roxa, cara. Doença roxa ou lilás, sei lá como é que você vai querer. E o jogo traz também essas placas de Petri, né? Que é um bem típico de laboratório, né? Essa doença roxa aqui é uma doença que vai sofrer uma mutação, né? Ela vai sofrer uma mutação. Depois eu vou explicar com calma. Mas todas as doenças têm 24 cubos, né? E essa aqui só tem 12, ou seja, quando acaba os 12 cubos ou os 24 de qualquer outra doença, você perde o jogo, né? Aí vem um marcador para você colocar no tabuleiro, tá bom? E aqui o marcador de cura e erradicação da doença, tá bom? Essas placas de Petri aqui, meu, uma sacada espetacular, né? Detalhe, você pode colocar o nome da doença aqui, né? Você pode colocar, vai que você batiza essa de mutação aqui como ebola, sei lá. Você pode escolher. Aqui no fundo tem as outras, né? Mesmo estilo aqui, ó, muito bacana. Isso daqui vem para adesivar, né? Tem uma aqui só para seria para os peões, né? E para os laboratórios, aqui. Mas como eu já coloquei os peões aqui, então não houve necessidade. Então a gente vem no marcador de cura, né? Um status, né? Status da doença que eu já mostrei. 8 novos eventos especiais, né? Além dos 5 que você já tem no jogo base, né? Então, mobilização rápida de vacina, joga imediatamente após a descoberta de uma cura e remova até 5 cubos da doença curada. Esses cubos devem estar provenientes de cidades conectadas. Qualquer jogador, incluindo o jogador atual, pode descartar da sua mão cartas e escolher novas cartas entre as cartas não utilizadas no box de descarte. Bacana. Esse aqui é a pesquisa reexaminada. O jogador atual pode comprar qualquer carta da pilha de descarte e adicionar à sua mão. Interessante. O jogador atual, hospital móvel, o jogador atual pode remover um cubo de qualquer cidade que ele atravesse, dirige, durante o turno. Bacana, hein? Isso daqui dá para dar uma boa aliviada. Voo comercial proibido, a taxa de infecção vai para 1 até o início do turno do próximo jogador. Muito bom também. Empréstimo de tempo, o jogador atual pode jogar 2 ações adicionais neste turno. Tratamento remoto, retire qualquer 2 cubos do tabuleiro, joga a qualquer momento antes da fase de infecção. Interessante também. E aqui, ordens especiais. Durante esse turno, o jogador pode mover o peão de outro jogador, com permissão do outro jogador, claro, como se fosse seu. Como todas as outras cartas de evento, né? Jogue essa carta em qualquer tempo, não conta como uma ação, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Aqui são o complemento, né,
do evento da mutação, 3 cartas de evento de mutação e 2 cartas de mutação. Então, essas 2 cartas de mutação aqui, ó, aqui, elas vão ficar nas cartas de infecção, né? Quando elas saírem vai causar um dano legal aí. E essas 3 cartas de evento de mutação vai ficar entre as cartas aqui, né, de compra do jogador, tá bom? Vamos lá. 8 cartas da variação virulenta, né? Tem até um adendo legal, né, que a tradução correta, tecnicamente, seria cepa virulenta, mas variação virulenta ficou mais acessível, mais simples, né? Achei bacana essa tradução. Então aqui, depois eu vou explicar com calma, tal, mas cada uma delas tem um efeito permanente. Uma das doenças vai se transformar, né, vai sofrer uma variação virulenta que vai deixar ela bem mais xarope do que elas já são. Uma doença especial entre as 4 ou entre as 5, dependendo do que você for jogar. Traz mais uma carta de epidemia, tá bom? Aí você vai jogar com 7, né? Se você é louco, né, cara? Se você tem problema sério, você precisa procurar um médico se você joga com 7 cartas assim. Mais uma carta de referência, né? Tranquilo, a gente já sabe. Aqui uma folha de localização do bioterrorista. Depois eu vou explicar com calma, tá bom? Ele, quando está oculto, ele vai escrevendo as cidades por onde ele passa e tudo mais. Tem um índicezinho aqui embaixo, né, de como você indicar, né, quando você foi por voo, quando você foi por um voo fretado, quando você infectou uma localização. O bioterrorista, para facilitar as coisas, ele trabalha com a doença roxa, né? Então, bem bacana que ele ajuda a acabar com esses 12 cubinhos aqui. As 6 placas de Petri que eu já falei, tá bom? E vem algumas cartas em branco aqui, ó, para você colocar a sua profissão aí, alguma profissão que não tenha, sei lá, eu sou farmacêutico, não tenho, posso criar aqui, pode colocar até a sua foto aí, sei lá. Ou a foto de uma mulher um pouquinho melhor do que essas que tem aqui. Enfim, 2 opções aí, isso é enfermeiro, sei lá, auxiliar de enfermagem, sei lá, se inventa. Ações especiais também, evento especial, você pode criar 2 opções aqui, tá bom? Bacana também, né? Para você exercitar sua criatividade. Então vamos lá, vamos mostrar os eventos do jogo. Vamos começar então pelo desafio da variação virulenta, né? Então, o setup é igual ao setup inicial com uma diferença. As cartas do jogo base de epidemia você não vai mais usar, pode voltar para a caixa, tá bom? E você vai usar as cartas aqui da variação virulenta. Aqui do lado tem uma inscrição aqui, ó. Ok? Você vai comprar, vai embaralhar, né? E você vai comprar a quantidade de cartas dependendo do desafio que você vai querer, tá bom? 4 cartas, acho que é o normal, 5 cartas, 6, né? 4, 5, 6, 7, 8, tem até 8. Mas você compra em relação ao desafio que você vai querer, 4, 5, 6 ou 7 cartas aí, né? Que vai do fácil até o legendário. O que acontece? Quando você comprar uma carta dessa, a primeira carta que você comprar, você vai definir entre as doenças que estão em jogo, qual delas vai sofrer, né, a variação virulenta.
você vai... você poderia até escolher qual seria a doença, só que não. Na verdade, a doença que tem mais cubos em jogo, essa vai ser definida como aquela que vai sofrer a variação virulenta. Então, as cartas de variação virulenta, ela possuem duas características. Algumas têm esse 8 deitado aqui, né, símbolo do infinito, que determina um efeito contínuo, e outras não têm, tá bom? Então você vai mover, né, um nível de infecção normalmente. Você vai infectar com 3 cubos a última carta do deck, normalmente. E você vai intensificar o nível de epidemia, né, um nível de contágio, embaralhando as cartas. Além disso, você tem um efeito. Então, por exemplo, essa aqui, ó. Ao infectar uma cidade com a variação virulenta, adicione 2 outros cubos se a cidade não tem cubos dessa cor. Se a cidade já tem pelo menos um cubo desta cor, basta adicionar um cubo. É um efeito permanente. Então, toda vez que você for infectar, por exemplo, o amarelo, que tem mais cubos, o amarelo vai ser a doença que vai sofrer essa variação virulenta. Então, toda vez que você for infectar, se não tiver nenhum, você já põe 2. Se tiver um, você adiciona só um, tá bom? Ou seja, fica próximo do alerta vermelho lá com 3, né? Que já é uma situação bem próxima de você ter um outbreak. Estrutura molecular complexa. Se a variação virulenta não foi curada ainda, a cura a partir de agora irá precisar de mais uma carta da cor apropriada, além do que requer normalmente, tá bom? Tem alguns personagens que você pode curar com menos cartas. Você adiciona uma carta a mais a esses personagens, tá bom? Por exemplo, a pesquisadora, se não me engano, o pesquisador, ele, lembra que eu mostrei agora há pouco? São 3 amostras e 3 cartas. Você passa 3 amostras e 4 cartas, tá bom? População incontável, depois de aumentar a intensidade da infecção, na etapa 3 dessa carta, acrescente um cubo para cada cidade com exatamente um cubo da cor da variação virulenta. Esse daqui já não é efeito permanente, né? Você vai realizar e está resolvido. Eles aconselham que após você descartar a primeira carta, você coloque lá perto, próximo lá ou em cima da placa de Petri da cor que foi determinada como variação virulenta. Ladeira escorregadia, cada outbreak da variação virulenta move 2 casas do marcador de outbreak, em vez de uma. Essa aqui, bicho, essa enrosca, hein? Essa enrosca o caldo. Taxa de efeito. Se pelo menos uma carta de infecção da variação virulenta é comprada na fase de infecção e a variação virulenta não está erradicada, compre uma carta a mais do que indica a taxa de infecção. Essa também é enroscada. Se você está no nível 3, você comprou 3 cartas e uma delas foi uma carta amarela, por exemplo, de São Paulo, daí você tem que comprar uma carta a mais e infectar uma cidade a mais. Enrosco também. Interferência governamental. O jogador, ou quem entrar numa cidade com cubos da variação virulenta, deve tratar pelo menos um desses cubos no turno em que deixar a cidade. Isso daqui bagunça toda a logística que você vai fazer. Porque às vezes você quer chegar num local e você tem cidades infectadas com variação virulenta, você tem que gastar uma ação, cara, para poder tratar isso daqui. Você não pode sair daquela cidade sem tratar. Você gasta ação para isso. Dispositivo secreto. Se a variação virulenta foi erradicada e há pelo menos uma cidade de sua cor na pilha de descarte de infecção, mude o marcador para cura e adicione um cubo para cada cidade da sua cor, de sua cor na pilha de descarte de infecção. Caso contrário, ignore esse evento. Ou seja, caso você tenha erradicado a doença com variação virulenta, essa carta deserradica a doença. Seria isso, né? Mas não é fácil erradicar uma doença.
Perda inaceitável. Depois de aumentar a intensidade da infecção na etapa 3 dessa carta, retire 4 cubos não utilizados da variação virulenta dos suprimentos do jogo. Se existir menos de 4 cubos não utilizados, remova todos eles. Ou seja, a variação virulenta tem 24 cubos, como cada doença tem 24 cubos, vai tirar 4, vai ficar 20, fica mais próximo de você perder. Se você tiver menos de 4, aí já foi pro saco mesmo. A doença roxa, que tem 12 cubos, não pode ser determinada como variação virulenta, ok? Então, esse daqui são os efeitos do desafio da variação virulenta, tá bom? Você perde e ganha o jogo da mesma forma que os outros. Bom, depois disso, só pode te desejar boa sorte. Agora vamos para o desafio da mutação, ok? Que é a doença roxa. Bom, o setup dela, você vai adicionar, né, esse marcador, você vai colocar lá esse daqui de cura, né, preparando para curar, se você conseguir curar, né, e você, depois de distribuir as cartas para os jogadores, né, para cada participante, e antes de você adicionar as cartas de epidemia, né, seja as cartas normais, né, ou seja da variação virulenta, você pode jogar com essas duas expansões. Antes disso, você adiciona essas 3 cartas ao deck de cartas do jogador, tá bom? E assim que você fizer a infecção das 9 cidades iniciais, né? 3 com 3 cubos, 3 com 2 cubos e 3 com 1 cubo, você adiciona essas 2 cartas ao descarte, no topo do descarte das cartas de infecção. Bom, como é que você perde, como é que você ganha o jogo? Então você ganha o jogo se você descobrir a cura das 5 doenças, óbvio, né? Mas você também pode ganhar o jogo que se você descobrir a cura das 4 doenças normais, né? A amarela, preta, vermelha e azul. E ao mesmo tempo, ou depois disso, você tratar todos os cubos da doença roxa, tá bom? Ou seja, retirando todos os cubos do tabuleiro. Porém, sem precisar erradicar, ok? Agora, para você perder o jogo, é como no jogo base, né? Aquelas 300 formas de perder o jogo. Com um pequeno agravante, como eu já disse, né? Aqui são 12 cubos, né? Então a chance disso aqui acabar é bem maior do que os demais. Tá? Vamos ver como que a doença roxa ela se comporta. Então assim, na verdade, a doença roxa ela se comporta igual a todas as outras, em questão de outbreak, em questão de tratamento, em questão da infecção, enfim. Só tem uma diferença do comportamento dela quando você está jogando com a expansão do bioterrorista, mas a gente vai ver isso depois. Existem 3 formas dessa doença entrar no jogo. Uma delas é com a carta de mutação, né? Então essa carta aqui, como eu já disse, vai estar embaralhada lá nos descartes de infecção no começo do jogo, ou seja, ela vai entrar no jogo logo, né? Então você compra uma carta, aqui ó, você compra uma carta da parte inferior da pilha de compras, né, de infecção, e adiciona um cubo púrpura, né, estou falando de roxa, na cidade retratada na carta. Não coloque um cubo da mesma cor da cidade nesta cidade, apenas o cubo púrpura. Descartar ambas as cartas de cidade e de mutação na pilha de descarte de infecção.
Então isso daqui, como vai estar no começo do jogo lá na pilha de descarte de reinfecção, ele vai ficar voltando, né? Vai ficar voltando e você vai infeccionando essas cidades, né? É bom lembrar que essa carta aqui, você não vai, como já descreveu, né? Você não vai colocar a cor normal da cidade, né? Se você puxar lá Washington, você não vai colocar o cubo azul, você vai colocar só o cubo púrpura, roxo, lilás, ver o que você achar melhor. Uma outra forma da doença roxa entrar em jogo são as cartas de evento, né? De evento de mutação, que são essas três aqui. Se uma dessas cartas for comprada durante a fase de compras, né? Você vai ter que seguir as instruções aqui, né, dessas cartas. Aí cada uma tem uma instrução diferente. Por exemplo, essa aqui, ó. Mutação espalhada, né? Bom, se a doença roxa, aqui está roxa, né? Não foi erradicada, compre 3 cartas do fundo da pilha da infecção e adicione um cubo púrpura, aqui púrpura, apenas para cada uma das cidades representadas nas cartas. Descarte as cartas da pilha na pilha de descarte de infecção. Então é a mesma coisa da carta de mutação, né? Só que essa daqui são 3. Tá bom? A mutação é uma só. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Ameaça de mutação. Se a doença não foi erradicada, se a doença roxa não foi erradicada, comprar uma carta do fundo da pilha de infecção e adicionar 3 cubos púrpura na cidade representada na carta. Descarte a carta na pilha de descarte de infecção. Tá. Então essa daqui vai deixar a ponto de ter um outbreak da doença roxa púrpura / lilás. Mutação intensificada, adicione um cubo púrpura para cada cidade que contém exatamente 2 cubos púrpura, havendo ou não cubos de outras cores presentes. Então, isso aqui complica bem a situação. Parece pouco, né? Mas como são 12 cubos, cara, isso daqui vai que nem água. Tá bom? Uma outra forma da doença roxa entrar em jogo é através da fase de infecção, né? Você vai comprando lá as cartas de infecção e tudo mais. Cadê aqui? Você vai comprando lá as cartas de infecção. E se a carta de infecção que você comprar tiver pelo menos um cubo roxo na cidade que é mostrada na carta, né? Você adiciona mais um cubo roxo e um cubo da cor da cidade, né? Com exceção no caso se a doença tiver sido erradicada. E se tiver um outbreak, você resolve normalmente. Então você vai lá, vamos dar esse exemplo aqui, você compra Taipei, tá bom? E lá em Taipei tem um cubo roxo e tem um cubo... eu ia falar verde, não tem cubo verde, né? Um cubo roxo e um cubo vermelho. Você vai colocar um cubo vermelho e mais um cubo roxo. Se der outbreak, sinto muito, meu querido. Então são essas 3 formas da doença roxa entrar no jogo, tá bom? Sobre a cura, também a doença roxa ela é curada se você descarta 5 cartas de cidade, de qualquer combinação, tá bom? Lógico que tem que ser descartada, como no jogo base, no laboratório, tá bom? Mas pelo menos uma dessas cartas, uma dessas 5 cartas aí, em qualquer combinação, deve estar mostrando uma cidade que contenha um ou mais cubos roxo, tá bom? Como eu disse, tem alguns personagens que têm uma diferença da quantidade de cartas, né? Então o cientista, para curar a doença roxa, ele deve descartar 4 cartas, né?
E claro, né, caso a doença roxa foi erradicada e você comprar alguma carta de mutação, né, essa carta ela não tem valor nenhum, mas mesmo assim você vai descartar ela na pilha de descarte de infecção, tá bom? Ela conta como uma carta comprada nessa fase, o que é bom, né? Os outbreaks, eles são resolvidos normalmente, tá bom? Assim como com qualquer outra doença, com a diferença do bioterrorista, né? Que tem o outbreak com o bioterrorista tem uma atuação diferente da doença roxa, eu vou explicar mais pra frente. Bom, amigones, eu vou parando por aqui, vou continuar no próximo vídeo, vou deixar a expansão do bioterrorista para o próximo vídeo, porque tem vários detalhes, várias coisinhas que a gente tem que explicar, várias fases, né, de atuação do bioterrorista. É simples, mas dá uma canseirinha aí para explicar, então vou deixar no próximo vídeo, tá bom? Espero você lá na parte 2. Meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno. E você sabe que está no Games on the Table. De boa na lagoa, na proa da canoa. Um abraço.